Olá pessoal, o meu nome é Felipe. Pra gente quem já conhece meu canal, novo canal Verdades Ocultas Reveladas, certo? O assunto principal desse canal é sobre o formato da Terra. Já faz um tempo que eu não gravo vídeos, certo? Infelizmente, por motivos pessoais e outros motivos, enfim, eu não tenho gravado vídeos, certo? Mas agora eu fui impulsionado, certo, a fazer esse vídeo aqui para falar sobre política. É um assunto muito delicado, eu sei, muito difícil de falar, mas já há algum tempo eu estou pretendendo fazer um vídeo e hoje eu vou falar, né, sobre o fascismo, certo? Sobre o fascismo. Eu peço a você desde já que fica comigo até o final. Então eu peço que fique até o final e vamos falar. Por que eu vou falar desse vídeo? Por que eu vou fazer isso? Eu venho assistindo vídeos, venho acompanhando, né, um pouco dessa política atual e eu vejo alguns comentários e alguns apontamentos de dedos aí, acho que indigesto, incorreto, certo? Eu confesso a você que sempre procurei ser imparcial em relação à política e não ter lado, certo? Porque política é realmente delicado. Mas eu vou fazer esse vídeo aqui e esse vídeo vai ser sim, vai ter um lado parcial, porque eu vou aqui falar sobre um apontamento que eu acho, um apontamento de dedo que eu estou achando incorreto, certo? E pelo que eu vejo, né? Pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, pelo que me passa, né? As notícias, os vídeos que eu assisto, o que o atual presidente do Brasil fala, o que ele faz, deixou de fazer, e o que as pessoas falam dele, o que apontam o dedo para ele. E eu achei esse vídeo, como vocês estão vendo na tela aí, que eu assisti esse vídeo, certo? É claro que eu não vou rolar ele muito tempo, só vou botar o comecinho aqui para vocês entenderem. E vou falar aqui, que aqui tem 10 pautas, 10 pilares que faz um político, alguém ser um fascista, certo? Então eu vou comentar sobre esses pilares aqui, né, desse vídeo com vocês aqui, certo? Eu vou colocar, né, somente a introdução, somente a entrada desse vídeo aqui, né, pra gente começar o vídeo aqui. Vamos lá. Nesse livro aqui estão listados 10 pilares, 10 características básicas do fascismo. Hoje você vai entender como o governo Bolsonaro se enquadra em cada uma dessas características. Bolsonaro é fascista para além de qualquer dúvida. Pronto. Só é isso, só essa parte desse vídeo aqui, né? Ele vai falar aqui dos 10 pilares e vai ter aqui um rapaz aqui, eu acho que é norte-americano ou inglês, não sei, ele falando, né, sobre as posições. Esse cara que é um estudioso aí, é um filósofo e tal. E aí nesse vídeo aqui desse canal Meteoro Brasil, ele pega, né, os 10 pilares desse cara aqui e passa pra gente, enfim. Então eu vejo esse vídeo como um vídeo que tem um lado, certo? Então eu quero não rebater, quem sou eu para rebater, mas comentar, né? Comentar, deixar aqui a minha opinião. Se você concorda ou se discorda de mim, você vai no comentário e diz porque concorda, porque não concorda, certo? E vai deixar aí o seu comentário. Agora é claro que seja respeitoso se você não concordar, tá bom? Então vamos lá. O que é que ele diz aí? O que é que esse cara diz nesse vídeo aí? Primeiro pilar, né? São 10 pilares do fascismo. O primeiro pilar é passado mítico. Ele coloca passado mítico. O que é que o fascista faz no passado mítico? Resgata uma versão idealizada do passado. Passado esse que só existe na cabeça do fascista, certo? Aqui o fascismo deseja a volta de um passado ótimo que nunca existiu. Ele citou até o Mussolini, tendo como exemplo de passado o Império Romano. Aí aqui, diante dessa citação que ele fez, a gente tem a ideia de que pode comparar o Bolsonaro com o Mussolini, certo? É bastante fundo, é profundo isso aqui. Aqui temos no fascismo a necessidade de mudar o presidente e um grupo dominante
achar que perdeu algo, né? Você vai ter ali um grupo dominante ali e vai colocar na cabeça desse grupo que ele perdeu algo que tem que resgatar, né? Aí vem uma apelação que ele fala assim, é como se dissessem, teve um tempo em que você era respeitado somente por ser branco. Aqui a gente coloca um pouco de racismo também no meio aí, né? E sutilmente, delicadamente, ele vai colocando, né, as coisas mais podres que tem nas costas do Bolsonaro. Aí depois ele coloca aqui um vídeo que as pessoas estão na rua, né, pedindo aqui intervenção militar. Coloca essa parte aqui, ó. A gente sabe que houve isso, só que a minha pergunta é a seguinte: cadê a intervenção militar? Tá tendo alguma ditadura militar? Como é que o Brasil tá andando hoje em dia? A gente tem liberdade? O que é que o presidente mais prega nas entrevistas dele, nas lives dele? É liberdade, liberdade de expressão, essa que não é defendida pelo outro lado, que quer regulamentar a internet, por exemplo, né? Que quer tirar aí um pouco da tua liberdade, certo? É isso que eu vejo. Como é que você vai definir uma pessoa como fascista se você tem uma ideia do que está na cabeça dele que não aconteceu? Entendeu? Aí é que está o perigo. Onde é que mora o fascismo aí nessa história, na realidade? Será que não é no outro lado? Entendeu? Eu não estou vendo fascismo nenhum. Como é que eu vou defender que Bolsonaro é fascista se eu não estou vendo fascismo existindo? Aí, certo? Então é isso. O primeiro pilar é esse aí. E eu acho que eu tô falando algo coerente em relação a isso. Certo? Eu não estou vendo intervenção militar, não estou vendo nada acontecer. Eu estou vendo o povo tendo liberdade de expressão. Eu estou vendo o Bolsonaro ser atirado pedras nas costas do Bolsonaro o tempo todo aí, todos os dias. Certo? Até mesmo o TSE e o Supremo Tribunal Federal militando, né, para o lado esquerdo. Certo? E muita apontação de dedo, muita falácia. E eu não estou vendo nada de fascismo, de ditador. Aí eu estou vendo ele defender a liberdade. Certo? E defender a democracia e jogar dentro da Constituição. É isso que eu estou vendo, certo? Vamos aqui para o segundo pilar. Segundo pilar, propaganda, né? O fascista, ele tem uma propaganda, inverte as coisas, se elege falando em anticorrupção e se revela completamente corrupto. São as palavras desse cidadão aqui e do cidadão do vídeo aí, certo? Então inverte. Agora a minha pergunta é a seguinte: cadê a corrupção do Bolsonaro? Se é completamente corrupto, onde é que está a corrupção dele? Certo? Aí vamos lá. Ele mostra o Moro, um juiz que, aqui escrito o que ele falou, o juiz que dizia limpar a política, né? Na verdade, estava apodrecendo o judiciário, combinando condenações com os acusadores. Peraí, será que aqui não tem uma afronta até mesmo contra o judiciário? Enquanto que a discórdia em relação de Bolsonaro com o Supremo são coisas anticonstitucionais que o Supremo está fazendo, militância. O Supremo não pode ter militância, porque para mim é uma militância aquilo ali, certo? Só tem um lado, eles estão sendo parciais. Ainda diz, o modelo Bolsonaro não é Trump. Bom, eu não sei, não vou saber pronunciar o nome direito, tá, pessoal? Mas vou tentar aqui. É Goebbels, ou Goebbels, G-O-E-B-B-E-L-S, tá? Quem é esse cara? É Joseph Goebbels. Foi ministro da propaganda nazista de Adolf Hitler. Aí aqui você tem esse cara comparando o Bolsonaro com Adolf Hitler, certo? Esse cara, esse Joseph Goebbels, ele foi o braço direito de Hitler, né? Fascistas acusam seus inimigos de serem o que eles são. Acusam a imprensa de mentir o tempo todo. Ora, o que é que a gente vê hoje? Porque a gente vê muitas notícias na imprensa sendo, como é que se fala, como é que eu posso dizer, colocando inverdades em relação a Bolsonaro, certo? Fake news, mas só é fake news, né, as coisas
que são relacionadas a conservadores. Se for relacionado a esquerdista, não é fake news. E nem colocam na grande mídia pra gente ver. Entendeu? Então eu vejo aí uma oposição, certo? Declarada e aberta da grande mídia nacional para um lado, certo? E que tem um lado, e esse lado é a esquerda, tá? Então eu acho que essa acusação aqui, certo? Comparar Bolsonaro com Hitler, comparar Bolsonaro com Joseph Goebbels, que era o braço direito de Hitler, ministro da propaganda de Hitler, propaganda nazista de Hitler. Então eu tenho isso como uma inverdade, certo? Injusta, tá? Porque eu não vejo, se alguém vê, coloca aí no comentário, eu não vejo Bolsonaro fazer nada que seja comparado a Hitler. Absolutamente nada, muito pelo contrário, eu vejo ele defender a liberdade, eu vejo ele defender a família, defender o cristianismo, que hoje é muito desrespeitado por aí, País do Dragão que eu diga aí, certo? Que você não pode abrir uma Bíblia lá. Eu vejo a família sendo descaracterizada todos os dias aí. Eu vejo a grande mídia pregar certas ideologias que atacam a família, atacam o patriarcado, certo? É isso que eu vejo. Enquanto eu vejo o presidente Bolsonaro e a primeira-dama defenderem a Bíblia, defenderem a palavra, defenderem a família, defender a fé e dizer que acredita em Deus e está lá, entendeu? Então eu não vejo absolutamente nada comparado a Hitler, muito pelo contrário. Enquanto que o outro lado quer, né, aí botar umas pautas aí meio complicadas, a regulamentação da internet, que é perigosíssimo isso aí, muito perigoso, né? O aborto, a legalização do aborto, né, fazer do aborto se tornar uma questão clínica, uma questão de saúde nacional, certo? E outras pautas aí perigosíssimas, né, que a gente sabe. Então, pessoal, vamos lá para o terceiro pilar. O terceiro pilar, anti-intelectualismo. Combater tudo e qualquer coisa que estimule o livre pensamento. Olha só, combater tudo e qualquer coisa que estimule o livre pensamento. Mais uma vez, eu venho citar, vai querer e vai regulamentar, se ele for eleito, né, o outro lado, vai regulamentar a internet. O que é que a internet significa hoje? Além da nossa liberdade de expressão, é saber de coisas que a gente não sabia antes, que dependia somente da grande mídia aberta para poder saber, certo? Então, a gente já vai ter isso também. E o que é que Bolsonaro está fazendo em relação a isso? A tirar a inteligência das pessoas. Muito pelo contrário, ele está pregando que as pessoas têm acesso às coisas, muito diferente disso, né? Então vamos continuar aqui. Daí mostra o ex-ministro da Educação, Abraham, certo? Não sei pronunciar esse segundo nome aqui, tá? Abraham é o seguinte, aí mostra ele falando sobre plantações de maconha, certo? Nas universidades. Ele falou assim, ó, não são 3 pés de maconha, você tem plantações extensivas de maconha. Além disso, ele fez ataques ao PT e à imprensa esquerdista, a grande imprensa e a esquerda. A gente sabe que hoje, né, a imprensa tem um lado, é parcial. Quem falou mal dele, quem desclassificou ele? Rodrigo Maia. Precisa falar alguma coisa de Rodrigo Maia, né? Principalmente para quem é aqui do Rio de Janeiro, não precisa falar nada, né? O classificou como desclassificado, desastre, que traduz a bandeira do ódio. Ele já não é mais, deixou, né, de ser, foi exonerado do cargo, esse ministro da Educação aqui, certo? E eu coloquei, eu assisti aqui um vídeo dele, ele falando, né, sobre o assunto, e eu entendi, é um vídeo curto, eu entendi que ele estava falando em relação a como é que você vai, tipo, meio que desfazer um
um grupo ali nas universidades que idealizam, né? Eu tenho gente da minha família, né, que fez a universidade e tudo, e fala que lá não é só uma universidade. Lá é uma lavagem cerebral, né, que faz as pessoas entender que somente a esquerda é que presta, que a direita não é legal, entendeu? Então talvez ele esteja falando sobre essa limpeza de lavagem cerebral dentro das universidades. Quando eu assisti o filme do Tropa de Elite, né, o que é que tinha lá, o que é que o filme passava pra gente em relação ao pessoal lá de universidade e aquele policial de óculos, né, que ficou lá boladão porque o amigo dele morreu. O que é que ele fez lá com os carinhas lá, aquele grupinho que tem aquela menina que gostava dele, que fingia como se todos fossem tudo bonzinho ali, tudo filho de papai e tal, quando na verdade era tudo maconheiro, tá, no filme. E eu vejo, será que isso realmente não existe na vida real? Estou fazendo uma pergunta, existe ou não existe? Eu não sei, mas e aí, será que existe? Será que ele falou por falar? Será que ele ia falar uma besteira dessa sem saber de nada? E é claro que alguém ia querer calar ele, certo? Eu não estou dizendo se ele está certo ou está errado, eu estou fazendo uma pergunta para vocês pensarem, entendeu? Então eu acho que foi esse tipo de comentário que ele fez, e ele foi demonizado e teve que perder o cargo, né? Aqui, ó, esse aqui, ó, tá vendo? Foi nessa entrevista aqui que ele falou. Tô só botando aqui algumas imagens, não tô soltando o vídeo, tá? Ele falou sobre essas supostas plantações, né, de maconha. Quarto pilar, irrealidade. O fascista, ele espalha mentiras e boatos, criando um ambiente de desconfiança, e a realidade se perde completamente. Minha opinião é a seguinte, é a que eu vejo, né, os apontamentos de dedo aí contra o presidente. Quando foi que ele inventou uma mentira de Lula, por exemplo? Quando foi que tem alguma corrupção? Então vamos lá. O ingrediente importante é a teoria conspiratória. Coloca aí conspiração, né? Aí ele é negacionista porque falou em relação a aqueles remédios, em relação a picadinha e tal, aquela coisa toda. Eu só acho que ele é um cara que ele é muito aberto ao diálogo, e é muito espontâneo, entendeu? Então talvez por isso algumas pessoas pegam algumas palavras dele e chamam o cara de genocida, de fascista, de negacionista, né, em relação a picada, a tal remédio, a isso, aquilo. Poxa, a gente tem direito de escolha, mais uma vez. Ele disse, poxa, por que a gente não pode escolher? Ao invés de ficar esperando pela picada que não tinha nem saído ainda. Aí, outra coisa de fascismo, ainda no quarto pilar da irrealidade. Mídia pertence a forças obscuras, e a prova disso é a negação da mídia. Não, nós não pertencemos à obscuridade e tal. Os nazistas fazem isso. Aqui está dizendo aqui, as palavras dele. Aí vem as queimadas na Amazônia, é culpa de Bolsonaro, né, que eles sempre culpam, né? Aí diz assim, ó, ele nega, dizendo que foram as ONGs, e que a prova que foram as ONGs é que realmente não tem prova que foram as ONGs, né? Qual foi o comentário de Bolsonaro nisso aqui? É nessa parte aqui, certo? Onde ele fala que tem indícios, né, fortes indícios, de que algumas pessoas de ONG podem ter feito isso por ter perdido a mamata. É difícil, né? É difícil comentar, né, esse tipo de assunto aí, porque a gente sabe, né? Veio o DiCaprio, veio o Greta Thunberg dizer que na Amazônia tem elefante, tem girafa. Pelo amor de Deus, bicho. São muitos erros, certo? São coisinhas que as pessoas esquecem, tá? E que a gente sabe que a grande mídia aí perdeu muito da mamata dela, né? Por causa da Lei Rouanet, e as ONGs também perderam de fato a mamata. Então, vamos colocar assim, não foi ninguém de ONG que fez. Mas aí pega qualquer coisa que possa fazer de mal, de notícia mal contra o presidente, aí faz aquele estardalhaço todo, né? Faz aquela tempestade num copo d'água. E aponta o dedo. Essa irrealidade é realmente irreal. Do quarto pilar aqui. Eu não vejo
Bolsonaro ter feito isso, certo? Eu não vejo culpa nele, tá bom? Então vamos lá. Essa coisa dele falar da ONG, é indício, né? Ele falou de indícios. Ele não apontou, ele não disse que tinha certeza. Tinha fortes indícios que poderia ser pessoal de ONG, que por ter perdido a mamata, por ter perdido o dinheirinho lá, foi querer fazer alguma coisa para derrubar o presidente. E se for verdade? Quem garante que não foi? Quem garante que foi? Ninguém garante que foi. Quem garante que não foi? Também ninguém garante que não foi. Se a pessoa for lá e fez, vai dizer, não, foi eu que fiz? Claro que não, né? Então vamos lá. Número 5. 5 pilares do fascista. Do fascismo. Hierarquia. Cria um grupo dominante. Esse grupo se expressa de maneira visível e nas questões raciais, nas questões de gênero, e que os homens devem estar acima das mulheres e tal, são contra o feminismo, os homens os homens são contra o feminismo e tal, e tem aquele grupo dominante que tem que estar sempre acima de tudo e de todos, aquela coisa toda, certo? Gente, qual é o grupo dominante de Bolsonaro? O povo. Por que o outro lado não vai para as ruas como ele faz? A resposta do outro lado é que está sem dinheiro para isso. Perdeu a mamata do Petrolão, agora está sem dinheiro, né? Teve que devolver aí cerca de 1 bilhão, né? Por que ninguém comenta sobre essa devolução desse dinheiro? Por que teve que devolver? Onde é que está o erro aí? Ele foi inocentado? Não foi inocentado. Ele foi solto por alguns que estão lá, né? Que talvez devem alguns favores, né? Digamos assim. Só estou dizendo, talvez, não estou afirmando nada, certo? Estou afirmando absolutamente nada. Mas aí, quem é o grupo dominante de Bolsonaro? É o povão quando ele está na rua. Quando ele chega, enche. Agora, se você vê o outro lado lá, que era o popular, aquele popular tudo, onde ele chega tem pouca gente. E mesmo tendo pouca gente, tem outros lá, bolsonaristas, gritando do outro lado. Aquela musiquinha lá que eles gostam de cantar em relação ao outro, o Lula, né? Enfim, então eu vejo aqui realmente esse grupo dominante, para mim é o povo, né? Ele defende a liberdade de expressão das pessoas, certo? E tudo mais, tá? Então vamos logo pro sexto aqui. Sexto pilar, vitimização. O grupo dominante é a vítima das minorias, né? O grupo dominante se coloca como vítima, né? E se um negro tem um lugar na universidade, é porque tomou o lugar do branco. Se uma mulher toma uma vaga, seja na universidade também ou qualquer emprego também, é porque tomou a vaga. Daí mostra a Heloísa Bolsonaro, a filha de Bolsonaro, né? Depois de uma temporada nas Ilhas Malvinas. Quem é que tem alguma coisa a ver com isso? Eu não sei. Ela dizendo, e mostra o vídeo, ela reclamando dos perrengues, diz lá, a pessoa economiza, não sei o que, coisa e tal, aquela coisa toda, né? Coloca esse vídeo aí como a prova da vitimização. O que é que tem a ver a filha de Bolsonaro ter ido passar umas férias nas Ilhas Maldivas? Isso não prova nada de que Bolsonaro se faz de vítima, tem o grupo lá em relação ao fascismo aí. Vamos para a sétima aqui. Lei e ordem. Qualquer um fora do grupo dominante merece ser punido por não pertencer ao grupo dominante, a saber, os pobres, né? A favela e tal. Aí faz com que o povo tenha medo dos homens perigosos, como tarados, por exemplo, para recorrer ao fascista. Olha, fascista, me protege porque tem um tarado ali, tem um homem mau ali, pau, não sei o que. Aí mostra Bolsonaro no Jornal Nacional, mostrando o kit gay, que nunca existiu. Tu acha que o cara ia lá diante do Jornal Nacional mostrar algo lá? Ele nem mostrou, porque o Bonner e a outra, até esqueci o nome, eles não deixaram. Não, por favor, não mostre. Na hora, se não tivesse alguma coisa ali, claro que eles iam deixar, né? Pra dizer, não, mas aí não tem nada. Como é que você vem dizer alguma coisa aqui de cartilha gay se não tem nada aí? Mas eles viram alguma coisa ali na hora que Bolsonaro puxou para querer levantar para mostrar, eles não deixaram, e Bolsonaro não mostrou na realidade, certo? Mas eles viram o que é que tinha ali, com certeza, entendeu? Então, com certeza eu acho que aí também mais um equívoco aqui, né? E outra coisa, aqui agora eu vou falar sobre grupo dominante, não pertencer ao grupo dominante,
certo? Que eu vou dizer o seguinte aqui. O presidente Bolsonaro, ele diz que a pessoa ainda escolhe, tem o direito de escolha de tomar a picada ou não tomar a picada, certo? E em contrapartida, os pessoal aí, né, que coloca aí, faz essas leis aí de você ter que tomar a picada, essa coisa aí de você não poder entrar em certos lugares quando fizeram o cartão, né, o aplicativo no celular para comprovar que você foi picado, que você tomou aquele negócio lá, entendeu? Proibido de acessar certos lugares porque você não foi picado, porque você não faz parte desse grupo dos que foram picados, entendeu? Aí eu coloco pro outro lado, e aí? Então, aí eu vejo do outro lado aí essa imposição, né? Esse grupo dominante, né? Essa lei e ordem, né? Que eu acredito que será imposta num outro governo se assumir aí, tá? Bom, pessoal, e voltando aqui um pouquinho, certo? Ainda no primeiro pilar, algo que eu esqueci de colocar aqui, né? Que diz aqui, ó, essa parte que fala onde o fascismo deseja a volta de um passado ótimo que nunca existiu. Eu vou colocar só um trechinho pequeno aqui. Vou colocar primeiro esse vídeo de Bolsonaro, certo? É só uma parte dos vídeos, né? Porque eu também não tenho autorização, tá? Então eu vou usar só uma parte aqui. Tomara que o meu vídeo não seja derrubado, tá? Pra gente tentar entender um pouquinho aqui o que eu quero mostrar para vocês aqui. Esse é o país do presente. Não se fala mais em país do futuro. E é um país que começou a mudar para valer com a nossa chegada ao governo. De Bolsonaro só essa parte. De Bolsonaro só essa parte. Agora, do Lula, essa parte aqui. Vai ser muito rápido. Como é que a gente vai fazer com que o país volte a ser feliz, que o povo volte a trabalhar, que o povo volte a comer 3 vezes por dia, que o povo volte a estudar, que nenhum menino seja obrigado a desistir da escola porque não tem o que comer em casa? Essa parte aqui desse vídeo, certo? Aí, olha só, o que eu quero dizer é o seguinte, que é muito fácil para qualquer pessoa pegar parte de fala de alguém, certo? Pegar parte de fala de alguém e apontar o dedo para esse alguém, tá? Eu tô mostrando coisas do outro lado aqui, só para você ter uma ideia. Eu pedi no começo do vídeo que me acompanhe até o final, e somente agora, perto do final, que eu vou falar isso. Eu não tô dizendo que Lula vai ser um nazista, um fascista, entendeu? Se ele assumir. Mas eu tô mostrando para vocês que há possibilidade, né, por coisas que eles defendem, certo? E eu posso pegar uma fala dessa aqui e apresentar ele como futuro fascista. É muito fácil fazer isso. Muito fácil fazer isso. Entendeu? Então, às vezes as pessoas, eu volto a falar, às vezes as pessoas pegam algumas falas de Bolsonaro, que Bolsonaro é muito aberto ao diálogo e é muito popular e muito, sabe? E pegam algumas palavras dele para usar contra ele. É muito fácil fazer isso. Eu vou fazer aqui, antes de acabar, eu vou falar logo sobre, vou colocar o nome aqui, Sodoma e Gomorra. Usa a Bíblia para falar sobre superioridade das pessoas do campo sobre as pessoas das cidades, dizendo que as pessoas mais são as pessoas que vivem nas cidades, certo? Com certeza as que vivem em favelas, aquela coisa toda que a gente conhece, que eles querem dizer aqui, e eles mostram no vídeo isso. Invade festas nas favelas para matar. Aí mostra uma matéria aqui, né? Que dizendo que a polícia entrou numa festa, numa favela, num baile funk e matou alguns jovens. Aqui é a filha do Bolsonaro. Aí vem aqui já está falando da favela.
aqui dizendo que o Bolsonaro ia metralhar todo mundo e tal, mas cadê? Metralhou? Fez alguma coisa? Cadê o ditador aí que eles estão colocando aqui? Uma parte de um vídeo, como eu falei antes, é muito fácil, certo? E depois colocar o cara como um genocida, ditador, fascista, essa coisa. Eu tô esperando isso aí acontecer. Aí não aconteceu ainda e eu acredito que não vai acontecer jamais, tá? Aí coloca aqui, deixa eu ver, deixa eu achar, pode ser a parte que eu acabei pulando aqui. Aqui é a parte do ele mostrando, tá vendo isso aqui, ó? Que bom que eu parei aqui na parte correta, tá vendo? Na hora que ele foi mostrar aqui. Então na hora que ele foi mostrar aqui, ele tá com a mão aqui assim em cima de alguma coisa. E com certeza tem alguma coisa aqui que a reação de Bonner, né, e da outra âncora lá que tava com Bonner, foi muito ativa, muito em cima, muito incisa na hora ali, certo? Foi aquela reação na hora, não demorou nem um segundo para reagir. Então eles não deixaram o Bolsonaro mostrar completamente, ele estava com a mão cobrindo ali. Então rapidamente ele voltou e tirou isso aí, tá? Mas vamos para a matéria, tá vendo? Ele colocou aqui, ó. 9 jovens morreram pistolados em baile funk Paraisópolis após ação de polícia. A minha pergunta aqui é a seguinte: você acha que a polícia vai invadir um baile funk para matar gente por nada, sem ter acontecido? Ah, vamos ali no baile funk matar algumas pessoas, alguns jovens? É, o outro fala pro outro, vamos? Não, beleza, vamos lá, pá, 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 pá. Pronto, foi isso que aconteceu? Será que teve algum porquê, teve algo que fez com que alguns policiais fossem nesse tal baile funk? Por que aconteceu isso? E se foi o erro do policial, será que esse policial não foi, não teve alguma punição, né? Eles não colocam isso, não vão colocar o porquê de nada. Eles não vão colocar o contexto, eles vão colocar o texto. Falar de texto é muito fácil para você apontar o dedo, entendeu? É facílimo. Então, o que ele fala aqui nesse 9º pilar é isso, né? É o pilar do Sodoma e Gomorra, né? Coloca a gente, ele diferencia, né, a população uns de outros, né? Tem os maus e tem os bonzinhos. Então vamos atacar os maus, certo? E vamos tocar o terror aí. E o 10º pilar é o seguinte: eu não sei. Ele fala que é referência a, vai aparecer aqui, ó. Referência a isso aqui, ó. É o que estava escrito no portão disso aqui, dessa cidade aqui. Também não sei pronunciar, tá? Aí fala aqui o seguinte, que o trabalho liberta, seria o significado, tá? Do trabalho liberta. Colocar os opositores em trabalho forçado, né? Ou seja, trabalho escravo, né? E ele fala aqui, o contexto dele aqui é que existiria um indício de que Bolsonaro faria isso, né? E que isso faria com que ele que o termo e que o fascismo, né, caísse nas costas dele aí, certo? E quando ele falou acabou a mamata, por exemplo, acabou a mamata da Lei Rouanet, acabou a mamata das ONGs e tal. Então eles pegaram isso aí para colocar aqui dentro de um contexto de fascismo, certo? Então o resumo, pessoal, desse meu vídeo, é o seguinte: é que, repito, é muito fácil você pegar algumas palavras, alguns textos e formar contextos diferentes. Isso é uma fake news, certo? A pessoa tem um lado, você vê aqui que é um canal de 1,37 milhões de inscritos, ou seja, 1.370.000 inscritos aproximadamente, tá? Não é um canal pequeno, certo? E que tem um lado, tá? E que esse lado é contrário ao presidente e que ataca o presidente, certo? Então pega aqui um comentário de um estrangeiro, coloca aqui como 10 pautas originais
e coloca como uma coisa original. Aí pega qualquer coisa, qualquer algo que ele acha que pode introduzir Bolsonaro nisso aí coloca aqui Bolsonaro nesses 10 pilares aqui e coloca o cara como um genocida, como fascista, como tudo que ele quiser falar de mal do presidente Jair Messias Bolsonaro, certo? Então, eu estava procurando algo, poxa, o que falar? Eu vejo tantos vídeos, né? Tanta gente atacando o Bolsonaro, fazendo fake news, que eu realmente não vejo. Eu vejo o cara totalmente ao contrário, defender a liberdade de expressão, defender a liberdade de escolha. O cara zerou o imposto do combustível. Gasolina agora caiu, deu agora aqui na grande mídia, agora à tarde, agora antes do meio-dia, eu acho, no meio-dia. Nem me lembro mais o horário que foi, que a gasolina caiu pela terceira vez em menos de um mês, certo? Eu sei que tem a deflação de 0,68%, que, se eu não me engano, aí foi a maior, né, histórica desde 1980, certo? Poxa, como é que o cara tem um governo tão ruim como eles colocam, se o país está com a economia aí estabilizando, se está tendo deflação, se está caindo, se está derrubando o preço, se está derrubando imposto aí, certo? Aí por causa é por causa da eleição. Você vai ver, depois da eleição vai mudar tudo, ele vai ser o fascismo, vai fazer isso, fazer aquilo. Eu ouvi também isso. Quando ele foi eleito, eu ouvi as pessoas dizendo: vocês vão ver agora, vocês que votaram no cara, vocês vão ver aí a coisa apertar, vocês vão ver, vai acontecer não sei o que, não sei o que. Sabe o que eu vi? Eu vi acontecer no governo dele até agora o que não aconteceu em governo nenhum, que foi a Covid-19, certo? Que foi ele abrir a boca e dizer: não vamos fechar tudo, não vamos parar tudo, e o pessoal dizendo: para tudo, fica em casa, fecha tudo, lockdown total, não sei o que, coisa e tal. Entendeu? A Argentina tá aí, ó, que diga, a Argentina fechou tudo, a situação da Argentina. Entendeu? Aí a turma falou, o que é que falaram? É genocida, por causa desse cara aí, 700 mil pessoas morreram no Brasil. É muito fácil apontar o dedo, né, pessoal? Será que se ele não tivesse atitude, será que muita gente a mais não estaria morrendo era de fome por aí? Será que se ele não tivesse feito esse auxílio emergencial, mas mediante a situação do Brasil, o cara tinha pego o governo, somente um ano de governo veio esse negócio dessa Covid, o Brasil ainda engateando por causa lá do petrolão, do mensalão. Durante eventos, no último sábado, Lula virou alvo de críticas devido a seus discursos polêmicos. Na cerimônia de oficialização do apoio do PSOL, o petista relembrou do Petrolão e disse que foi Sérgio Moro o responsável por quebrar a estatal e o país. Eu hoje estou feliz porque o Moro, sabe, eu nem sei o que ele está fazendo. Mas ele é aquele ditado que a gente aprende com a mãe da gente: quem faz daqui na terra vai pagar na terra, e ele vai pagar por tentar manobrar a sociedade brasileira. Ele vai pagar na terra ao que ele levou esse país a quase quebrar uma empresa como a Petrobras, a quebrar a nossa indústria de engenharia, a ser responsável por 4.400.000 postos de trabalho fechados, a ser responsável por quase 170 bilhões que nós deixamos de investir nesse país, a ser responsável por 58 bilhões que nós deixamos de arrecadar, a ser responsável pela quebra da BR. Além de ter prometido o Ministério do Índio, Lula ainda disse que, se vencer, vai recriar o Ministério da Cultura e que não se importa com teto de gastos.
Nós não vamos ter apenas mais um ministro de cultura, não. Além do ministro, vamos ter um comitê de cultura para que a gente faça da cultura uma coisa muito forte nesse país. Não será pouca coisa a transformação que nós vamos fazer. Não me peça para falar o teto de gasto. Não tem teto de gasto. O petista também defendeu a volta da relação brasileira com ditaduras e governos esquerdistas da América Latina e disse que vai extinguir os clubes de tiro para dar lugar a clubes de leitura. E vamos voltar a restabelecer a nossa relação com a América Latina. E se Deus quiser, vamos criar uma moeda na América Latina, porque não tem esse negócio da gente ficar dependendo do dólar. Vamos tentar recuperar os BRICS. Só basta que você manda o Putin parar com essa guerra, pô. Eu não estou precisando de guerra agora. Eu estou precisando. E outra coisa, se prepare, porque esses clubes de tiro que for criado como eles criaram vai fechar. Nós vamos querer clubes de leitura. Nós vamos querer bibliotecas espalhadas por esse país afora. Ao invés de tiro, vai ter um livro. Já em evento na Brasilândia, em São Paulo, o petista disse que o presidente Jair Bolsonaro não tem sentimento e que os policiais não são gente. Ele não tem sentimento. Ele não gosta de gente, ele gosta de policial. Por fim, Lula voltou a criticar a graça concedida ao deputado Daniel Silveira e defendeu indulto a bandidos. Ele agora resolveu brigar com a Suprema Corte. Tá cheio de menino de 17, 18, 19, 20 anos que foram presos. Nem se sabe o crime que cometeram. Não tem advogado porque não pode pagar. E esse presidente, ao invés de visitar uma cadeia e dar indulto para quem merece indulto, ele resolveu dar indulto para um amigo seu que tinha cometido a barbaridade de ofender a Suprema Corte. Nas redes sociais, Bolsonaro relembrou de um alerta que fez em 2016 sobre os planos do PT de unificar a esquerda da América Latina e restaurou um vídeo de quando era deputado, no qual defendeu a população e os policiais. Olha só a maneira mais simples que eu encontrei na Shopee para lucrar quase R$700 todo dia. É que uma minoria de marginais aterrorizam a maioria de pessoas decentes. Quando se fala em menor vagabundo, como esse que foi preso lá no Porto, Rio de Janeiro, você tem que ter uma política para aprisionar esses caras, buscar a redução da moralidade penal e não defender esses marginais como se fossem excluídos da sociedade. Não são excluídos, são vagabundos, que devem ter um tratamento adequado. A minha comissão não vai ter espaço para defender esse tipo de minoria. Olha só, buscar a redução da moralidade penal, uma política de planejamento familiar, buscar uma maneira de dizer à sociedade que eles foram enganados com o Estatuto de Desarmamento, só desarmou o cidadão de bem, os marginais continuam armados. Tá, ok? Lutar uma maneira para legítima, não apenas legítima defesa da vida própria de outros, mas legítima defesa do seu patrimônio de outrem, para dar uma resposta ao MST, que invade propriedade de quem trabalha, que leva o terror ao campo. Tem que mudar a política humana, é processo, é só para humano. Nesse domingo, em discurso, o petista voltou atrás e pediu desculpas aos policiais.